Ao chegar mais cedo, milionário flagra noiva humilhando seu filho. E tem reação chocante. O barulho do relógio de parede marcando 6h15 ecoava na mansão silenciosa. A manhã ainda era envolta por uma névoa suave que cobria os jardins como um véu discreto. E os primeiros raios do sol apenas começavam a riscar o céu. Henrique Albuquerque, 48 anos, empresário conhecido e um dos homens mais ricos da região sul do país, desceu do helicóptero particular antes do previsto, sentindo o vento bater forte no rosto, mas sem apagar o incômodo que lhe corroía o peito. Era para estar voltando só à noite, mas algo dentro dele o fez antecipar o voo. Intuição? Talvez. Ou talvez fosse só o cansaço de mais uma reunião inútil com gente gananciosa e bajuladora. A única coisa que ele queria agora era ver o filho, Gabriel, seu pequeno milagre, seu único elo com a humanidade desde que a esposa morrera, 7 anos atrás. O motorista correu para recebê-lo, mas Henrique acenou para que ficasse. Estava com pressa. Entrou pela porta lateral da mansão, onde sabia que ninguém esperava. A casa ainda estava adormecida, ou pelo menos era o que ele pensava. Passando pelo corredor principal, ouviu uma voz feminina. A voz dela. Você acha mesmo que ele vai te defender? O tom era ríspido, cheio de desprezo. Olha pra você, moleque. Sujo, esquisito. Você não tem nem amigos. Só vive trancado naquele quarto como um rato. Henrique parou. Seu coração disparou. Por um instante achou que havia entendido errado. Mas então a voz do filho respondeu, trêmula, contida. Eu só queria tomar o café com vocês. Ele se moveu devagar, ficando atrás da parede do salão principal, de onde podia ouvir, e agora ver, a cena. Gabriel, com seus 10 anos recém-completos, segurava uma caneca de chocolate quente que tremia nas mãos. Os olhos grandes, úmidos, buscavam alguma migalha de carinho. A mulher em frente a ele, impecável num hobby de seda vinho, cruzava os braços com frieza. Laura, sua noiva. A mulher com quem ele estava prestes a se casar? Meu Deus, olha como você se veste! Ela sibilou, se aproximando dele. Isso é o que você chama de roupa? Parece um mendigo. E o que é esse cheiro? Você tomou banho, pelo menos? Henrique sentiu o estômago revirar. Cada palavra dela era uma faca. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não queria acreditar. Me desculpa, murmurou Gabriel, baixando a cabeça. Eu achei que você ia gostar se eu descesse para ajudar a arrumar a mesa. Laura riu. Um riso seco, debochado. Ajudar? Você só atrapalha, garoto. Sempre atrapalha. Eu não sei o que seu pai vê em você. Deve ser pena. É isso. Pena. Henrique apertou os punhos. Seu sangue parecia ferver, mas ele permaneceu imóvel. Precisava ouvir. Precisava ter certeza de que aquilo não era um pesadelo. E escuta aqui, continuou ela, inclinando-se para ele com um dedo em riste. Não se atreva a falar de mim para o seu pai. Ele é ocupado demais para ouvir seus choros de criança mimada. Se você se meter no nosso relacionamento, eu faço questão de te mandar para um internato, entendeu? Bem longe daqui. Gabriel deu um passo para trás, esbarrando na parede. A caneca escorregou de suas mãos e caiu no chão, se espatifando em pedaços. O barulho do vidro quebrando preencheu o silêncio tenso. Henrique finalmente se moveu. Entrou na sala com passos firmes, e sua presença preencheu o ambiente como um trovão. Laura se virou num pulo, empalidecendo ao vê-lo. Gabriel arregalou os olhos congelado. Henrique! Ela disse, forçando um sorriso. Você voltou mais cedo? Eu estava quietinha. Ele interrompeu, a voz baixa e carregada. Nem mais uma palavra. Laura recuou, sentindo o peso daquela voz como se fosse uma sentença. Henrique caminhou até o filho, agachou-se e olhou nos olhos dele. Tá tudo bem, filho. Eu ouvi tudo. Gabriel estremeceu e uma lágrima solitária desceu pelo seu rosto. Henrique o abraçou, forte. Apertou o menino contra o peito como se quisesse protegê-lo de todo o mal do mundo. E naquele instante ele soube. Tudo tinha mudado. Horas antes, naquele mesmo dia, Laura caminhava de um lado para o outro na cozinha com seu hobby luxuoso, comandando os empregados como uma diretora de teatro autoritária. Eu quero a mesa impecável. Henrique chega hoje e tudo tem que estar perfeito. Nada de erros. Se a flor estiver torta, eu demito todo mundo. Os funcionários já estavam acostumados com o jeito mandão dela,
Mas naquela manhã, algo estava diferente. Mais impaciente, mais cruel. E o menino? Ela perguntou à cozinheira. Onde está o moleque? No quarto, dona Laura. Ele geralmente desce só depois das 8. Ótimo. Que fique lá. Não quero aquele pirralho estragando minha manhã. Esse casamento precisa acontecer logo. Ela falou baixo, como se estivesse falando sozinha. Depois que eu tiver meu nome no papel, essa criança vai direto para um colégio interno suíço. Nada de responsabilidades que não são minhas. Ela se olhou no espelho da sala de jantar, ajeitando os cabelos loiros e a maquiagem leve. Não havia amor em seus olhos, apenas ambição. O casamento com Henrique era a porta para a vida que sempre sonhou. Luxo, influência, status. Desde que se conhecera por acaso numa exposição de arte 2 anos atrás, Laura havia traçado um plano minucioso. Seduzi-lo, conquistá-lo, ganhar a confiança dele. E, claro, suportar a presença do filho apenas até o altar. Depois disso, tudo mudaria. O que ela não esperava era que Gabriel fosse tão insistente. O menino era calado, sim, mas observador. Percebia os olhares, as palavras não ditas, as ausências. E por trás daqueles olhos tristes havia uma inteligência que ela não conseguia controlar. Isso a incomodava. Henrique, por outro lado, via Laura como uma chance de reconstruir a família. Depois da morte de Mariana, sua esposa, ele passou anos mergulhado no trabalho, tentando afogar a dor. Gabriel foi o único motivo que o impediu de enlouquecer de vez. Mas criar um filho sozinho, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não era fácil. Então, quando Laura apareceu, linda, doce, compreensiva, ele acreditou que o destino finalmente lhe dava uma segunda chance. Estava cego, cego de esperança. Naquela manhã, Laura não esperava ver Gabriel tão cedo. Quando ele apareceu na cozinha com um sorriso tímido e uma flor colhida no jardim para ela, algo dentro dela quebrou. Ou talvez revelasse quem ela sempre foi. Trouxe isso para você, ele disse, estendendo a flor. Ela pegou a flor sem sorrir, observando o menino de cima a baixo. Isso tem espinhos? Não. Eu acho que não, ela atirou a flor na pia, pois devia saber. Criança burra. Gabriel murchou. Não disse nada. Apenas ficou ali, parado, enquanto ela dava ordens e o ignorava. Vai, sobe para o seu quarto. Vai brincar com seus desenhos. A mesa é para adultos hoje, mas ele ficou. Eu queria tomar café com você. Eu gosto de quando a gente fica junto. Foi aí que tudo começou. Os insultos, as ameaças, o desprezo, e então o barulho da caneca quebrando. E Henrique surgindo como um furacão. De volta ao presente, Laura tentava recuperar o controle da situação. Sabia que tinha sido pega, mas ainda acreditava que poderia reverter. Amor, você precisa entender. Crianças interpretam tudo errado. Ele deve ter imaginado que eu falei algo. Henrique se levantou lentamente, com os olhos fixos nela. Frio. Lúcido. Eu não perguntei nada. Só vim pegar minhas coisas. Como assim? Ela disse um pouco mais alto. Você não vai simplesmente me deixar por causa de um mal-entendido com uma criança. Você ameaçou o meu filho. Humilhou ele. Acha mesmo que eu vou ficar do lado de alguém assim? Você não pode fazer isso comigo! O desespero começou a surgir. Eu larguei tudo por você. Minha vida, minha carreira, meus amigos. Você não pode. Tudo o que você quis foi o meu dinheiro. E talvez meu nome. Mas o que você nunca vai ter é minha confiança. Nem o direito de falar com o meu filho de novo. Laura foi até ele, tentando tocá-lo. Mas Henrique se afastou. Vai embora. Hoje. Henrique. Agora. Gabriel. Ainda em silêncio, segurava a barra da camisa do pai. Seus olhos não desviavam de Laura, que agora, pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. 2 horas depois, a casa estava em silêncio de novo. Laura tinha ido embora, arrastando malas e frustração. Henrique e Gabriel sentaram-se no jardim sob a sombra da árvore favorita do menino. Nenhum dos dois disse nada por um tempo. O vento balançava as folhas devagar e o som dos passarinhos preenchia o vazio. Pai, Gabriel disse por fim. Eu fiz alguma coisa errada? Henrique respirou fundo. Ajoelhou-se à frente do filho e segurou suas mãos. Nunca mais pergunte isso, filho. Você não fez nada de errado. Quem errou foi eu, por trazer uma pessoa assim para nossa casa. Ela não gostava de mim. E eu fui burro demais para perceber. Mas prometo, nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Nunca mais. Gabriel sorriu, e pela primeira vez em semanas parecia leve.
Henrique também sorriu, mesmo com os olhos ainda cheios de mágoa, porque, apesar de tudo, ainda havia tempo para recomeçar. E esse recomeço começava ali. No entanto, o que nenhum dos dois sabia é que Laura não tinha ido embora para sempre, e o que ela planejava agora era muito pior do que apenas palavras cruéis. Naquela noite, Henrique custou a dormir. Mesmo após a coletiva, mesmo após ver parte da opinião pública se voltar a seu favor, algo dentro dele não permitia descanso. Era como se a guerra tivesse apenas começado. A maneira como Laura arquitetava seus ataques, com precisão, com frieza, mostrava que ela não queria apenas atenção ou dinheiro. Ela queria desestabilizá-lo, ferir onde doía mais. Gabriel. A tempestade que vinha não era só midiática, era pessoal e perigosa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um carro preto, de vidros escurecidos, estacionava discretamente na lateral de uma escola particular tradicional, o colégio onde Gabriel estudava desde os 6 anos. 2 homens dentro do veículo observavam o portão silencioso da entrada de funcionários. Um deles, de barba rala e boné, olhou para o celular com o cronograma do dia. Ele entra às 7h50, mas sempre chega antes com o motorista, disse o que estava no banco do passageiro com a pasta de fotos nas mãos. A ordem é clara, assustar, não machucar, mas o susto tem que ser grande o suficiente. O outro assentiu, nervoso. Isso é crime, cara! Crime é ficar pobre. Vamos terminar isso rápido. Na mansão, Henrique preparava pessoalmente o lanche do filho. Após a tempestade com Laura, dispensou boa parte da equipe doméstica. Não queria mais intermediários. Queria presença, verdade, relação direta. Gabriel apareceu com a mochila nos ombros, os cabelos ainda molhados do banho e um sorriso sonolento no rosto. Adivinha o que eu coloquei na sua lancheira hoje? Henrique perguntou com um ar divertido. Waffle de chocolate? E um bilhete meu. Gabriel sorriu curioso. O que dizia? Se eu te contar, perde a graça. Só pode abrir no recreio. O menino riu. Abraçou o pai apertado. E foi para o carro com o motorista, como fazia todos os dias. Henrique ficou na varanda observando o carro sumir pela estrada de pedras. Por algum motivo, o sorriso do filho naquele dia parecia mais frágil, mais precioso. O carro preto seguiu o motorista de longe. Com a pasta de fotos de Gabriel no colo, os homens esperavam o momento certo. Assim que ele descer, a gente encosta, grita, tira a máscara e pronto. Dá o susto. Depois a gente desaparece. E se alguém filmar? Ninguém vai filmar. É um colégio com protocolo de segurança. E se filmarem, a gente já combinou a placa. Nada liga a nós. Mas o que eles não sabiam era que Henrique havia feito alterações discretas na rotina da casa. E naquela manhã específica, decidiu que queria levar o filho pessoalmente. Foi uma decisão de última hora. Impulso, intuição. Ou apenas aquele aperto estranho que não o deixava em paz desde a noite anterior. Pegou a chave do outro carro, ligou para o motorista e pediu que ele voltasse. Gabriel já estava no banco de trás, mas não reclamou. Quando viu o pai, abriu um sorriso largo. A gente vai juntos? Hoje sim. Quero ouvir você falar do seu sonho, aquele com os dragões de papel. E lá foram eles, pai e filho, enquanto o carro preto, ainda seguindo o veículo anterior, nem percebeu que o alvo havia mudado de direção. Enquanto isso, Laura assistia a tudo de seu apartamento com uma taça de espumante nas mãos. Ela estava sozinha, de pé diante de uma tela de computador, onde Raul tinha instalado um sistema que monitorava movimentações digitais sobre Henrique, buscas, palavras-chave, comentários em tempo real. A cada notificação negativa, ela sorria. E pensar que eu quase me contentei em ser só esposa de milionário, disse para si mesma. Mas destruir você é bem mais divertido. Raul chegou logo depois com uma expressão mais contida. Tivemos um problema. Laura se virou, irritada. Que tipo de problema? O menino não estava no carro. Henrique mudou a rota. Levou ele pessoalmente. Os caras seguiram o motorista à toa. O quê? Gritou ela, derrubando a taça no chão. Foi sorte. Mas temos que ir com mais cuidado. A imprensa já está de olho. E Henrique está desconfiado de tudo. Eu não quero mais sustos. Eu quero impacto.
Verdadeiro medo. E se for preciso, a gente escala o jogo. Laura, cuidado! Uma coisa é manchar a imagem. Outra é colocar uma criança em risco real. Isso vira outra coisa. Ela se aproximou dele, os olhos frios. Você já fez pior, Raul. E agora vai fazer por mim. Raul hesitou, mas sabia que estava preso. Envolvido demais para recuar. Na escola, o dia corria normalmente, até que o diretor chamou Henrique para uma reunião urgente. Alguém havia enviado ao colégio um dossiê anônimo, alegando que Gabriel estava sendo pressionado psicologicamente pelo pai para manter silêncio sobre maus tratos domésticos. Fotos, áudios editados e trechos tirados de contexto, tudo cuidadosamente montado para parecer real. Henrique ficou atônito. "Isso é mentira!" exclamou. "Eu jamais... Eu dedico minha vida a esse menino. A gente acredita no Senhor. Mas recebemos instruções formais de encaminhar o caso ao conselho tutelar. Essa mulher está manipulando tudo." "Não podemos tomar partido", respondeu o diretor formal. "Só seguir protocolo." Henrique saiu da escola com o coração em pedaços. Ligou para o advogado imediatamente. "Eles estão armando um circo, Eduardo. E vão usar qualquer meio, inclusive o meu filho. Já estamos tomando providências. Vamos pedir medida protetiva contra a Laura e um perito forense digital para desmontar esse material falso." "Não é o suficiente", respondeu Henrique com a voz firme. "Se ela quer guerra, vai ter guerra." No dia seguinte, Raul recebeu um envelope misterioso em sua porta. Não havia remetente. Ao abrir, encontrou cópias de e-mails antigos, fotos comprometedoras e uma carta curta. "Se você continuar ajudando Laura, você cai com ela." Raul ficou pálido. Reconhecia aquele estilo. Aquela ameaça silenciosa precisa. Henrique havia descoberto algo e estava respondendo. Ligou para Laura nervoso. "A gente precisa parar. Agora. O que aconteceu?" "Ele está nos rastreando." Chegou um aviso claro. "Se eu cair, você também cai." Laura riu sarcástica. "Então se segura, querido. Porque agora a próxima jogada é minha." Dias depois, um novo vídeo surgiu na internet. Mais agressivo. Nele, Laura chorava diante das câmeras com aparência abatida e voz embargada. "Eu tentei proteger aquela criança, mas fui silenciada, fui ameaçada. O pai dele me trancou em casa. Disse que se eu contasse, destruiria minha vida. E agora estou com medo até de sair na rua." Era encenação. Teatro. Mas de alto nível. O vídeo viralizou. Manchetes em sites de fofoca explodiram. Hashtags como "Mais Justiça por Laura" e "Era filho do milionário" começaram a subir nas redes. Henrique, então, decidiu contra-atacar de vez. Convocou um documentarista de confiança. Alguém que Mariana conhecia e confiava. Alguém que sabia contar verdades com sensibilidade. "Quero que você entre na minha casa. Mostre quem somos. Eu e Gabriel. Por dentro", disse Henrique. "Quero que vejam o que ela está tentando destruir." O documentário, intitulado "Pai e Filho Além da Fortuna", foi lançado no YouTube em menos de uma semana. Simples, íntimo, tocante. Mostrava Gabriel desenhando, rindo com o pai, cuidando das flores da mãe, lendo histórias. Mostrava Henrique sendo vulnerável. Falando da perda, do medo de errar como pai, da esperança. "Eu não sou perfeito", dizia na gravação. "Mas tudo o que eu faço é por ele. E ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar esse menino de mim." O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em 2 dias. E a maré virou. Comentários emocionados, apoio de artistas, psicólogos, especialistas em família. Pessoas começaram a questionar a história de Laura. E ela sentiu o chão tremer. "Isso não vai me parar", gritou ao ver os números. "Eu ainda tenho cartas na manga." Mas antes que pudesse usar qualquer uma, sua porta foi arrombada. 2 oficiais entraram com mandado judicial. "Laura Nogueira? A senhora está sendo intimada por tentativa de fraude, falsa comunicação de crime e ameaça a menor." Ela congelou. "O quê?" "Temos testemunhas, provas digitais e gravações que a ligam a um plano de intimidação contra o menor Gabriel Albuquerque." Raul havia falado. Com medo de ser o próximo alvo, entregou tudo. As mensagens, os planos, as ligações. Laura foi levada algemada, sob o olhar da vizinhança. Mas mesmo naquele momento, enquanto entrava na viatura, olhou para a câmera de um dos celulares ao redor e disse:
Henrique Albuquerque não é o homem que vocês pensam. E essa história ainda não acabou. Henrique recebeu a notícia em silêncio. Gabriel estava dormindo e ele não queria acordá-lo. Foi até o jardim, sentou-se na grama sob a árvore da mãe de Gabriel e chorou. Chorou tudo o que não tinha conseguido chorar nos últimos dias. Mariana. Consegui proteger ele, mas quase perdi tudo. O vento soprou leve e uma flor caiu sobre seu ombro. Ele fechou os olhos como se fosse um sinal e prometeu a si mesmo. Nunca mais deixaria o passado entrar pela porta da frente disfarçado de futuro. Laura aguardava julgamento, mas mesmo na prisão planejava. Sua mente não parava. Aquilo ainda não era o fim. Ela não suportava ter perdido, ser esquecida. Ela jurava, voltaria, de um jeito ou de outro. E o que ela sabia ainda podia destruir mais do que uma imagem. Podia abalar os alicerces da verdade, porque havia algo sobre a morte de Mariana, que ninguém sabia, algo que Laura acabara de descobrir.